Muito boa tarde, gente, ou bom dia ou boa noite, não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Mas hoje eu vou te ensinar a costurar o nosso kimono. Eu amo kimonos, eu acho que kimono é uma terceira peça, assim, incrível pra ter no armário, muda looks, transforma tudo, às vezes é ele que tá faltando ali no nosso look. Eu vou usar hoje um tweed, que é um tecido mais de inverno, um tecido mais invernal. Mas o kimono é muito legal, porque tu pode fazer uma peça de inverno, uma peça de verão, uma peça de meia estação. Esse meu vai ser meia estação para inverno, porque ele é um pouquinho grosso, tá? Parece uma lã batida. Se tu usar uma viscose, ele vai ser um kimono de verão. Se tu usar um algodão, um linho também, né? Usar uma lãzinha já vai ser quase um casaco de inverno. Eu amo kimonos, eu acho que ele fecha com tudo. E o nosso acabamento do kimono, dessa vez eu vou fazer com o viés de gorgurão, que nada mais é que um viés de tecido, né? Viés de algodão, enfim. Não sei como é que chama na tua cidade, mas aqui é viés de gorgurão. Eu vou fazer o acabamento com ele, já que eu estou usando o tweed, que é um tecido grosso. E se eu fizer o acabamento com bainha, ele vai ficar muito grosseiro. Então eu vou fazer com o viés, já vai ficar um charminho a mais. E ele vai ficar mais caidinho, principalmente aqui nas mangas. Bom, se tu tá assistindo esse vídeo pela plataforma, tu já imprimiu o teu molde. Se tu imprimiu em folha 4, tu já uniu elas, né? Eu imprimi também em folha 4, uni com fita crepe, dá pra ser com cola também, fita durex, enfim. Ou tu imprimiu no tamanho plotter, que é na gráfica impressão, e aí ele já vem pronto, é só recortar o formato do molde. E se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube e também quer o molde do nosso kimono para costurar aqui junto com a gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para te adquirir o teu molde também. E agora vamos começar a produção do nosso kimono. Ah, e uma coisa legal, se tu tá começando a costurar agora, se tu é iniciante na costura, o kimono é uma ótima peça para te começar a se aventurar nas roupas, tá? Porque vai ser uma costura muito tranquila, uma costura fácil, é uma modelagem simples de interpretar, é só uma parte o nosso molde e muito rápido, dá pra fazer tranquilamente em uma manhã ou menos do que isso, tá? Agora vamos começar o corte do nosso molde. E antes da gente começar a cortar, a gente precisa entender como posicionar o nosso molde no tecido. Todos os nossos moldes aqui da plataforma vêm com uma flechinha no meio. Essa flechinha indica o sentido do fio que esse nosso molde precisa estar posicionado. Ou seja, aqui do nosso kimono, aqui a gente tem uma dobra do tecido, né, que é a parte das costas. A gente vai cortar o nosso tecido dobrado e encostar essa parte bem na dobra para conseguir dobrar, para quando a gente abrir, a gente vai ter duas vezes esse molde, assim e assim. O sentido do nosso fio fica paralelo à auréola do nosso tecido. Tá, mas o que é a auréola do nosso tecido? Quando a gente vai na loja de tecido e a gente vai comprar o tecido está em um rolo, certo? Na direção vertical do nosso tecido, ou seja, que ele vai desenrolando, ele é infinito ali o tamanho dele, né? Já no sentido horizontal, ele tem uma metragem específica, 2 metros, 1,5, o padrão é 1,40, normalmente, né? Depende. Esse 1,40, de 1,40 a 1,40, onde ficam as nossas auréolas, digamos que é a borda do nosso tecido. Vou mostrar pra vocês aqui no meu tweed, mas qualquer outro tecido vai ter também. Ó, quando eu fui na loja e eles cortaram pra mim, cortaram aqui, ó, no sentido horizontal do meu tecido. E esse aqui é o sentido vertical, esse que tava enrolado e ficava a bordinha do tecido. Isso aqui é a nossa auréola. Aqui no nosso tweed, como ele é uma trama bem grossa, dá pra gente ver muito tranquilo onde é a auréola. Mas alguns tecidos, linho, tecido de viscose, tecidos mais estampados também, normalmente eles têm furinhos aqui na borda, que é, acredito eu, onde o tecido fica preso para ser estampado. Então, essa nossa auréola indica o sentido do nosso fio. E se o nosso molde tá indicando uma flechinha nesse sentido, eu vou posicionar o nosso molde com essa flechinha paralela ao nosso auréola, ou seja, vai ficar um do ladinho do outro. Então, isso aqui vai indicar como a gente vai posicionar o nosso molde no tecido. Vou mostrar pra vocês. Ó, como eu tava mostrando pra vocês, aqui tá a auréola do meu tecido, eu tô com ele dobrado já, porque, ó, o meu molde fala aqui, ó, dobra do tecido. Então, eu tô
com ele dobrado aqui, já encaixado. Ali tá a minha auréola e aqui, ó, tá o sentido do meu fio. Então, ele tá paralelo à auréola. Agora, eu só vou cortar todo o meu molde. Finalizei aqui a parte do corte do nosso kimono. Eu sempre gosto de alfinetar o molde ou posicionar o molde e riscar com giz ou com caneta. Mas, como é só um molde inteiro e tem essa função da dobra do tecido, eu preferi dobrar o tecido, alfinetar bem e cortar tudo junto. Agora eu tô tirando aqui os alfinetes e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a parte da dobra do tecido. Ó, aqui tá dobra, a indicação, né, da dobra, e eu fiz exatamente como pede o molde, uma dobra no tecido. Que aí, quando abrir o nosso tecido... Caiu. Que aí, quando a gente abrir, ele fica assim. Essa é a parte das costas e essa é a parte da frente. E a gente já vê um kimono vindo. Óbvio, né? Com essa blusa que eu tô por baixo tá horroroso. Mas a gente já consegue imaginar um kimono vindo. E agora a gente vai pra melhor parte do mundo, que é costurar. Agora, a primeira etapa de costura do nosso kimono, a gente vai dobrar ele. Vocês lembram que quando a gente cortou, ele estava dobrado assim, né? A dobra do nosso kimono. Agora a gente vai abrir ele e dobrar no sentido contrário. Então, se ele estava dobrado no sentido vertical, a gente vai dobrar no sentido horizontal. Então, a gente vai pegar essas duas partes da frente e dobrar direito com direito, tá? Que vai ficar aqui dentro. É a parte de fora do nosso kimono. Então, agora a gente vai ficar com a parte do avesso para fora. Então, a gente vai dobrar, vai encontrar pontinha com pontinha aqui de baixo. E aqui, ó, essa curva aqui é a curva da nossa manga, tá? Aqui é a parte do corpo e aqui é a nossa manga. Então, a gente tem que encontrar pontinha com pontinha e a curva tem que ficar certinha, encontrada uma na outra. Então, vou fazer isso dos dois lados. E agora, a gente vai fazer a primeira etapa da costura. E a única costura que a gente vai ter nesse kimono de parte interna. É a única costura interna do nosso kimono. A gente vai passar uma costura de 1 centímetro nessas duas curvas dos dois lados. E depois dessa costura de 1 centímetro, a gente vai fazer um acabamento. Esse acabamento pode ser feito tanto no zigue-zague da máquina reta, quanto na overlock para limpar, ou ainda colocar um viés, né? Que nem esse viés de gorgurão que eu vou colocar na volta, dá pra gente colocar aqui também pra fazer o acabamento. Mas primeiro a gente vai fazer essa costura interna na máquina reta de 1 centímetro, que é mais ou menos um pezinho. Posicionando vocês aqui, acabei de costurar a nossa parte interna do nosso kimono. Então, essa aqui é a parte de dentro. E se tu vai fazer um kimono de verão, é exatamente o mesmo processo desse kimono de inverno que eu tô fazendo. Tá? Agora a gente vai desvirar, colocar ele pro lado direito, pra fora, né? E o nosso kimono, se a gente quiser dar pro pronto, ele tá pronto. Agora a gente vai fazer a parte de acabamento, né? Que eu vou fazer, que nem eu comentei no início do vídeo, eu vou fazer com viés, que é esse viés de gorgurão, tá? Não sei como é que chama aí na tua cidade, mas aqui chama de viés gorgurão, tá? É um viés de tecido que eu tô usando, tá? Mas eu sei que existem vários outros tipos de viés pra gente poder usar. E nada mais, nada menos, eu vou passar esse viés tanto aqui na boca da minha manga, em toda a volta, e no decote e parte de baixo, tá? Não tem muito segredo. Como eu tô usando um viés de gorgurão, ele desfia um pouquinho, eu vou pegar um isqueiro, vou queimar a pontinha pra começar, vou posicionar, tentar sempre começar perto de uma costura, pro acabamento, pra essa parte das emendas do viés não aparecerem muito. Ó, por exemplo, aqui é a boca da minha manga. Tá? Vou pegar esse meu viés e dobrar ele aqui e passar uma costura. Se tu é muito iniciante na costura e ainda fica com um pouquinho de medo de tentar controlar aí dobrando o viés, uma dica que eu vou dar. Pega esse viés, dobra ele sem nada dentro e passa com o ferro, porque aí ele vai ficar bem firminho, já dobrado onde ele precisa ficar dobrado. E aí, quando tu for passar na máquina, fica bem mais fácil. Se tu não quer usar o viés para fazer esse acabamento, tu pode fazer uma bainha simples. Fazer 2 dobras e fazer a bainha. Ou uma ideia também, principalmente se tu for fazer kimono de verão, é pegar uma faixa de tecido
do mesmo tecido do kimono ou um tecido que combine, porque como ele é levinho, colocar outros tecidos não vai pesar tanto que nem esse tecido tweed, que é um tweed de inverno. Pegar uma faixa de tecido mais larga, dobrar ela no sentido vertical e costurar aqui em todo esse decote, porque ele vai ficar com mais uma faixinha de outro tecido, ou até do mesmo tecido, se tu pegar um tecido barrado pra fazer, fica super legal, principalmente em tecidos de verão, né, que são mais levinhos. Mas, que nem eu comentei, eu vou fazer o acabamento de viés, vou mostrar pra vocês. Eu tava falando sozinha porque a câmera não estava ligada. Vamos de novo. Eu acabei de costurar a primeira manga aqui com Coloquei o nosso viés. Olha que bonito que fica. Fica um acabamento bem legal, bem delicado. Eu deixei as emendas bem pertinho da costura aqui da minha cava, pra ela realmente aparecer o mínimo possível. E agora eu vou fazer a outra manga. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Primeiro de tudo, eu peguei a tesourinha e refilei aqui todos esses fiozinhos que ficam sobrando, ó. Até aqui tem um sobrando. Pra quando a gente colocar o viés, esses fios não ficarem pra fora. Aqui no meu decote, ó, tem muito ainda fiozinho, eu vou ter que cortar antes de colocar o meu viés. Primeira coisa, eu vou pegar o meu viés, a ponta que eu for começar, eu vou passar um isqueiro aqui nessa bordinha, só pra ele não desfiar, tá? Porque aí eu vou dobrar direto no tecido. Esse já vai ser o acabamento do viés. Então aqui, ó, a cava do meu kimono, a parte da manga, essa daqui, eu vou pegar e vou posicionar o meu viés dobradinho e vou passar uma costura de um pezinho. Se tu não quiser fazer isso do isqueiro, tu dobra esse viés pra dentro e coloca assim. Normalmente se faz isso depois que tu já completa a volta inteira e tu tá no final. Mas eu também fiz a mesma coisa do isqueiro, vou mostrar pra vocês, tá? Então, peguei, não vou fazer essa dobrinha, né, que nem eu comentei, é opcional. Dobrei o meu viés bem no meio e vou posicionar na máquina e passar um pezinho de máquina em toda a volta, passando o viés. Se tu é iniciante na costura, faz com muita calma essa etapa para a costura não ficar torta, ficar bem retinha, bem bonitinha e esse acabamento ficar bem legal, tá? E agora eu vou passar um pezinho de máquina aqui, vou passar só no início para vocês verem como é que fica. Acabou a linha de baixo, então eu vou ter que passar de novo. Agora sim, enchi minha bobina. Acabou a linha bem na hora do vídeo. E vou passar um pezinho de máquina. Retrocesso sempre no início e no final. E vou costurar normal um pezinho de máquina. Dobrando sempre o meu viés. De novo, se tu é iniciante, uma coisa legal. Alfinetar o viés em toda a voltinha e ir tirando alfinete por alfinete bem devagarzinho. Vou tirar aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica. Ó, comecei aqui o meu viés, que tá com a pontinha queimada. Depois eu vou tirar essas linhas que estão sobrando. E passei um pezinho de máquina, tá? E vou fazer isso em toda a volta do nosso kimono. Tanto aqui, lá embaixo, na manga, em todo ele. E o nosso kimono fica assim, depois de passar o viés em todo ele. Lembrando, esse molde do kimono, ele pode ser usado tanto para kimono de inverno, quanto kimono de verão, kimono de meia estação. Tudo vai depender do tecido que tu vai escolher e o acabamento que tu vai dar, que vai ficar ainda mais exclusivo com o teu jeitinho. Já me conta o que tu achou dessa aula, deixa aqui nos comentários e um grande beijo e até o próximo vídeo.